Vamos para o enunciado? De acordo com o texto, a visibilidade dos seringueiros amazônicos, então a gente está falando de um grupo específico aí, ó, foi estabelecida pela relação entre, vamos lá? Ó, lembrando, galera, seringueiros são os trabalhadores que na Amazônia trabalham na extração do látex, tá? Então, extração do látex. Certo? Muito bem. Os seringueiros amazônicos eram invisíveis no cenário nacional nos anos 70. Beleza. Então, os seringueiros eram invisíveis no cenário nacional nos anos 70. Começaram a se articular como um movimento agrário no início dos anos 80. Então, eles começam a se articular como um movimento agrário em 80. Ótimo. E na década seguinte conseguiram reconhecimento nacional, obtendo a implantação das primeiras reservas extrativistas após o assassinato do Chico Mendes, que era um seringueiro e um cara muito importante no movimento ambiental. Então, até que hoje você tem o famoso Instituto Chico Mendes, que vai cuidar da questão ambiental junto com o IBAMA, entre outros no Brasil. Assim, em 20 anos, os camponeses da floresta passaram da invisibilidade à posição de paradigma de desenvolvimento sustentável com participação popular. Ô, gente, qual que é a grande questão? Os seringueiros, ou a extração de látex, cara, mantém a floresta em pé, porque para extrair látex não é necessário derrubar, tá, a floresta. Então, ó, a extração de látex é uma atividade sustentável, atividade econômica sustentável. E essa atividade econômica é sustentável porque ela mantém a floresta de pé, tá? Conserva a floresta. Beleza? Até porque a seringueira é uma árvore nativa da região amazônica, tá? Existe silvicultura ou cultivo de seringueiras, mas aqui na Amazônia ela é nativa. Então vamos lá, galera. A visibilidade dos seringueiros amazônicos foi estabelecida pela relação entre crescimento econômico e migração de trabalhadores. Olha, será que isso está sendo dito no texto? A gente teve um crescimento econômico e migração de trabalhador. O texto fala que houve uma mudança, galera, com relação à organização dos trabalhadores. Eles se organizaram mais e, ao mesmo tempo, a gente teve uma mudança de paradigma que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. Então, os seringueiros, eles também foram beneficiados por essa mudança global, uma preocupação global com o desenvolvimento sustentável. E essa é uma atividade sustentável. Então, a gente não está falando que a visibilidade do seringueiro foi estabelecida por a relação de crescimento econômico e migração de trabalhador. O texto não fala sobre migração de trabalhadores, eles continuam na Amazônia, tá? Produção de borracha e escassez de recursos naturais, tá? Realmente, o látex é usado para fabricar borracha, mas será que a relação que está sendo feita no texto é de produção e escassez de recursos? Olha, não. Esses caras querem ser valorizados, até porque o recurso existe, tá? Então, não é escassez. Reivindicação de terras e preservação da mata nativa. Se tem uma questão fundiária que envolve os seringueiros, que é o seguinte, eles não têm a posse da terra. Então, quando você fala aqui da reivindicação da terra, é do uso da terra para extração da seringueira, ou do látex das seringueiras. Então, galera, realmente há uma reivindicação, porque eles se organizaram, olha só, movimento agrário, galera, é um movimento de reivindicação da terra, tá? Então, a letra C está correta, muito bem. Preservação / conservação da floresta, da mata nativa, tá? Letra D, incentivo governamental e conservação de territórios. Galera, a gente está falando de um incentivo governamental? Não, foi uma atitude dos seringueiros, né? Então não foi uma ação estatal deliberada. Modernização de plantio e comércio de látex. Olha, o látex, galera, ele é produzido para abastecer indústrias. Não é um comércio pura e simplesmente no varejo, enfim, você não vai encontrar látex no supermercado, etc. E ele não fala sobre a modernização do plantio, né? Até porque não é plantio, é vegetação nativa, tá bom? Então, incorreto. Beleza? Ficamos aqui com a letra C, gabarito da questão do Enem 2020. E aí, curtiram?